Oi galera, boa tarde, boa noite, né? Que eu tô postando esse vídeo agora no finzinho da tarde, então quero dizer pra vocês que eu gosto muito de estar aqui, tá sendo um prazer incrível conversar com vocês nesses vídeos e que hoje é a parte 2 do nosso tema diagnóstico. Eu fiz algumas anotações interessantes pra gente conversar hoje no nosso vídeo, porque nós conversamos no vídeo passado sobre fazer um bom diagnóstico, olhando no olho da cliente, entendendo tudo que ela tem no cabelo, tudo que ela fez de aplicação, seja do que for, progressivo, alisamento, mechas, coloração, tonalizante, se ela faz tratamento ou não. E aí surgiram algumas dúvidas que eu recebi pelo direct, perguntando, foram bastante dúvidas, por isso que eu vou falar sobre isso agora no início desse vídeo. Algumas pessoas me perguntaram pelo direct do Instagram se precisa fazer mecha teste em cabelo natural. Galera, qualquer tipo de cabelo precisa de uma mecha teste. Por exemplo, se a cliente nunca fez absolutamente nada no cabelo, ela não fez mechas, ela nunca coloriu, ela nunca fez absolutamente nada, é um cabelo natural. Exatamente por ela nunca ter feito nada de química, pode ser que ela também nunca tenha feito nada de tratamento. Aquela pessoa que só lava com shampoo e condicionador, que nem utiliza, de repente, algum shampoo e condicionador, máscara, profissional, utiliza geralmente esses de mercado, que a gente chama de marcas populares, né? Não que não possa utilizar, mas sabemos que não tem o mesmo tratamento de uma máscara, de uma linha profissional, seja ela qual for. Porque muitas vezes a marca X pode ser boa para mim e pode não ser boa para você. Eu posso dizer para vocês, a marca Y é a top, a mais maravilhosa, super, hiper, mega blaster do planeta. E dizer, oi, Cacá, tá bem louca, né? Para mim não serve. E um detalhe muito importante do diagnóstico, que o profissional também deve observar, é que o toque do cabelo vai dizer muita coisa. Então o cabelo pode ser natural, mas ele pode ter as pontas ásperas, ele pode ter excesso de frizz. Quando você pega um fio de cabelo e faz o testezinho de elasticidade, esse testezinho de elasticidade vai dizer absolutamente quase tudo sobre o que a gente precisa fazer em relação ao fio. Então, independente de ele ter cor, de ele ser natural, dele ter só coloração, mas eu só uso tonalizante no meu cabelo, não importa, ele pode ter falta de água. Quando o cabelo não tem umidade, quando ele não tem água, ele se torna um cabelo um pouco mais rígido. E esse cabelo mais rígido, ele faz com que a gente tenha uma quebra muito rápida. E pode acontecer o contrário, ele tem excesso de produtos com tratamento muito potente como queratina e proteína, e esse cabelo fica tão enrijecido como se fosse um lápis, e nós chamamos isso de cabelo vitrificado, que rapidamente ele se quebra, literalmente, como se eu derrubasse um copo de vidro no chão. E também isso pode acontecer pelo excesso de progressiva, porque muitas vezes a pessoa diz que não tem absolutamente nada no cabelo, tem só o alisamento, só a progressiva, só um alinhamento, porque a progressiva ela se tornou tão popular que tudo é progressiva agora, alinhamento, banho de brilho, o botox, ele na verdade ele seria um alinhamento um pouco mais fraco, um pouco mais saudável, mas a gente sabe que hoje em dia já o Botox ele está sendo praticamente uma progressiva dependendo da marca. Então é isso que a gente tem que analisar. O que é o natural para cliente? Fora o que a gente falou no vídeo passado, que as clientes podem negar até a morte que tem alguma coisa no cabelo, aí você não faz a mecha teste, acaba acontecendo que o cabelo rompe. Então, primeiro passo, independente do que ela disser, posso acreditar 100% na minha cliente? Nunca, jamais. Mas ela é minha cliente de anos. Mas pode ser que de repente ela tenha viajado para o exterior, para qualquer parte do mundo ou até mesmo do Brasil, e que a água tenha muito calcário. E aí automaticamente a água tenha muito cobre. Então vocês precisam analisar, porque possivelmente nós temos em muitas cidades no interior do Rio Grande do Sul, não é
um fato isolado, claro que isso existe no mundo inteiro, mas algumas cidades que eu visitei pessoalmente no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Paraná, onde existia muitos casos de quebra de cabelo, que nós achávamos que era o descolorante da marca, que estava tendo algum problema no lote, algo que foi colocado errado dentro do produto, enfim, a gente meio que ficou apavorado. E nós fomos descobrir que eram que muitas pessoas que frequentavam alguns salões, né, específicos, que moravam em locais com encanamento de cobre. E aí acaba o cabelo ficando com extremo excesso de metal pesado e colocou o descolorante, menos de 5 minutos depois o descolorante já vira água. Muitas vezes o cabelo fica até levemente esverdeado aonde está sendo descolorido e se deixar um pouquinho mais do que isso, ele automaticamente já dá um corte químico, porque ele já fica elástico, é um choque químico. Então a gente precisa respeitar muito isso. E tudo isso vai ser dito na mecha teste. Nem que a cliente chegue meia horinha antes do horário marcado ou um dia antes para poder fazer. A mecha teste a gente não faz somente em um local isolado. Fizemos em pelo menos 3 ou 4 locais diferentes da cabeça, nuca, laterais e o topo, pelo menos, ou aonde você visualize que com o toque ou até mesmo com o olhar, você sinta que o cabelo ele não tem tanta resistência. O toque ele vai te dizer muita coisa, porque se o cabelo ele vai estar mais poroso, se o cabelo vai ter um toque mais aveludado, ou se vai ser aquele toque um pouco mais áspero. Às vezes só em passar a mão no cabelo tu já nota que aquele toque ele tá mais áspero. Com certeza falta de hidratação. Falta de hidratação é literalmente falta de água. Precisamos devolver hidratação para esse fio, precisamos devolver umidade para esse cabelo. E automaticamente a umidade também traz elasticidade para o fio. Trazendo elasticidade, eu também tenho um pouco de resistência no cabelo. Certo? Então, o toque é um passo super importante. A mecha teste, um dos mais importantes do diagnóstico, fora a entrevista anterior. Só que tem duas coisas em relação à cor que eu acho bem interessante de falarmos nesse vídeo. Primeiro, reflexo compatível versus reflexo incompatível. Por exemplo, a cliente chega com mechas bem claras e bem finas e com tom levemente acinzentado, aonde você visivelmente percebe que esse tom envelhece ela, porque ela ficou praticamente da mesma cor. E aí, por ser um tom frio, você observa no mesmo momento que o que valoriza a pele, os olhos, o que vai deixar ela muito mais fantástica, é um tom mais quente. Só que nunca ninguém falou isso, nunca ninguém percebeu, simplesmente fizeram o que ela pediu. E muitas clientes gostam e valorizam horrores o tom acinzentado ou até mesmo frio, que não precisa necessariamente ser nesse tom, nesse reflexo cinza. E depois que descobrem que o tom quente ficou bonito, nossa, se revelam outra pessoa. Porque um bom profissional fez um bom diagnóstico e se preocupou em mostrar para a cliente o que realmente valoriza ela. Um detalhe importante é que muitas pessoas enxergam cores quentes, dourado, como um tom vilão. Deus me livre colocar dourado no meu cabelo, ficar com cabelo amarelo. Muitas pessoas entendem que o dourado ele deixa o cabelo amarelo e tá tão em alta. Eu não sei se vocês acompanham, mas eu tô sempre ligada nos principais profissionais, principalmente aqui do Brasil, e eu sou fanzaça, já tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele em muitos eventos da L'Oréal, com o Washington Nunes. E ontem, para quem não viu, dá uma olhada no Instagram, tanto dele quanto da Virgínia, que é aquela youtuber incrível, maravilhosa, né? Casada com o Zé Felipe, filho do Leonardo, onde ela foi viajar para Dubai e ela primeiro deu uma passadinha básica em São Paulo para fazer a unha e para fazer o cabelo. Tá, meu amor? Baba querido. Então, vamos voltar à realidade, né? Então, ela foi no Beleza Fidalga, em São Paulo, e ela utilizava um tom que não era tão quente. Ela utilizava um tom que ficava num bege, que é a mistura do reflexo quente com frio. O Washington fez o cabelo dela, gente, ficou babado.
colocou um tom dourado, aonde ele chamou de dourado nude, dourado bege, que não é aquele tom completamente quente, ele colocou um tom dourado com um leve toque de um cinza, ficou incrivelmente maravilhoso. Fora o corte, todo o resto, mas eu tô falando da cor. Então a gente tem que analisar se o reflexo que a cliente quer ou que você deseja colocar, de acordo com o acordo que vocês chegaram, ele é compatível. Porque se não for compatível, se eu quero sair de um quente para um frio, ou de um frio para um quente, não é somente depositar a cor em cima, eu preciso fazer uma limpeza. Se eu preciso fazer essa limpeza, eu vou deixar este cabelo pronto para receber a cor que eu estou aplicando. E existem dois processos de limpeza, simplesmente a limpeza de reflexo e a limpeza profunda, que muitas pessoas chamam de decapagem. Eu não gosto muito de falar decapagem, eu não gosto mesmo de falar, porque decapagem, a impressão que dá é que tá tirando nutrientes do fio, tá removendo as cutículas do cabelo. Então eu não gosto desse palavreado, isso é uma coisa minha. Eu prefiro utilizar a limpeza suave ou limpeza de reflexo e limpeza profunda. Qual que é a diferença? A limpeza suave você remove somente o reflexo e a limpeza profunda você também faz clareamento de altura de tom. E aí vem o segundo item que eu quero conversar com vocês. Se a cliente quer mudar o reflexo e clarear. Então, por exemplo, a cliente chega com o cabelo numa altura de um 6, um 5, um 6, frio. Mas ela quer ir para um 8, somente de coloração. Eu não estou falando de reflexo, eu estou falando de aplicação de cor. Então, eu quero mudar reflexo e eu quero também clarear. Aí eu vou ter que fazer em primeiro lugar uma limpeza suave, em segundo lugar uma limpeza profunda. Primeiro, limpeza suave para remoção do reflexo, porque eu quero colocar o reflexo contrário, e segundo lugar, a limpeza profunda para poder remover a altura de tom, de um 5 para um 7, de um 5 para um 8, de um 6 para um 8. Quando eu quiser fazer esse clareamento, que é essa remoção da altura de tom, quando eu quero clarear, eu preciso necessariamente entender quantos tons eu quero chegar, para eu poder linkar isso ao oxidante que eu vou utilizar. Eu vou falar para vocês uma receita, não vou falar receita de marca nenhuma, porque existem várias e cada um trabalha de uma forma, mas eu vou ensinar uma receita que ela é mais básica, mais tradicional, onde você não precisa estar ligado a um tipo de produto específico. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui sobre marcas que eu trabalhei, pelo contrário, eu tenho maior orgulho. E a L'Oréal trabalhava com um produto chamado Efasol, que depois se transformou em Efasor, só que ele foi descontinuado. Então, na minha opinião, era o único que eu poderia indicar para poder fazer uma remoção de reflexo. Ainda existe um pouco no mercado, acredito que ainda em estoque de algum local ou loja, ou estoque na direta, que alguns profissionais ainda compram, mas vai acabar em seguida. Quem não tiver opção deste produto, existem alguns um pouco mais populares, mas eu não indico, danifica muito o cabelo. Eu indico uma mistura que funcionou muito para mim durante anos e eu utilizava bastante no salão antes de entrar na L'Oréal e conhecer o Efasor. Eu vou falar 4 itens para vocês, aonde vocês vão colocar a mesma quantidade desses 4, ok? Primeiro item, descolorante, o da marca que vocês utilizarem. Oxidante, o mais baixo, de 5, 10, 12, 15, depende da marca que vocês trabalham. Água morna e o shampoo mais hidratante que vocês tiverem. Então, se eu colocar 10 ml de um, eu vou colocar 10, 10, 10 e 10. Certo? Eu misturo e levo o cliente para o lavatório e vou fazer uma limpeza somente aonde o cabelo está colorido. Com essa mistura eu vou fazer somente a remoção do reflexo. Essa mistura também é um controle visual. Então saiu a cor, saiu o reflexo, eu posso simplesmente lavar este cabelo, tratar antes de começar o processo de coloração, aplicação global de cor. Para que serve também essa mistura que eu estou ensinando para vocês? Para remoção de qualquer cor fantasia. Para remoção de cabelo esverdeado, as loiras amam fazer o cabelo se jogar na piscina, né? E daí o cloro deixa o cabelo esverdeado. O cliente, o adolescente, o homem, a mulher que colocou um rosa,
um verde, um azul e vai ficando aquele restinho de cor fantasia, serve também para remoção. Para clareamento, remoção do excesso de corante para a altura de tom, para aumentar a altura de tom, sair de um 5 para um 8, de um 4 para um 7, enfim. Eu vou colocar uma parte de descolorante, 3 partes de oxidante, de 20 volumes para clareamento de até 2 tons e de 30 volumes para clareamento de até 3 tons. E a mesma parte de shampoo, certo? Misturo tudo e aí vai fazer como se fosse uma máscara bem suave e eu também faço a aplicação no lavatório. Por que no lavatório? Porque vai ficar uma mistura muito líquida e eu também posso fazer um controle para não sujar a cliente, para ficar um trabalho limpo e organizado. Isso vai fazer com que eu remova somente o que é necessário de acordo com o meu controle visual. Se a cliente tem o cabelo um pouco manchado, que isso acontece, sempre iniciar a limpeza pelas partes mais escuras. Clareou, aí sim eu vou para a parte que está um pouco mais clara. A cliente só aplicou 7, altura de tom 7, mas de várias marcas diferentes. Então eu tenho uma barra de uma marca, outra barra de outra, é tudo 7, tudo altura de tom 7, mas marcas diferentes. Às vezes só 7, às vezes 7.1, às vezes 7.3, às vezes 7.01. Então já vai tornando faixas. Então eu vou sempre iniciar pela que tem maior profundidade de cor, certo? Essas dicas elas são importantíssimas e essas dicas vocês podem anotar e utilizar. Eu dou toda a minha garantia que funcione, que não danifique o cabelo. E eu vejo que muitas pessoas indicam assim, ó, depois de uma limpeza ou de uma remoção de cor, que seria a decapagem ou a limpeza profunda, eu só coloco shampoo e já coloco cor. Pelo menos 5 minutos de máscara. Mas eu vou selar esse fio. Não vai selar completamente. Eu vou fazer a aplicação de um shampoo para fazer a remoção desses produtos e depois eu deixo 5 minutos de uma máscara hidratante, certo? Então vocês procurem uma máscara hidratante que vocês tiverem ou a mais hidratante, mas o ideal seria máscara hidratante, ou seja, devolução de água, de elasticidade, de brilho. E sim, depois eu seco todo o cabelo e vou para o procedimento de cor, certo? Bom, dei 2 receitas hoje, são receitas que eu tenho certeza absoluta que vocês vão utilizar bastante. E já chega por hoje. Acho que eu já revelei muita coisa por hoje. Amanhã tem vídeo de novo, né? Porque, como eu expliquei pra vocês ontem no Instagram, eu fiquei sem Wi-Fi ontem, estamos sem Wi-Fi, não sei, caiu a internet de uma forma imensa no meu bairro, não tinha como, meus dados móveis não conseguiu editar, então por isso que eu tô mandando vídeo hoje, tô postando hoje, amanhã tem mais vídeo no canal e é o último da semana e amanhã eu vou continuar esse assunto e falar de algo muito mais interessante do que já foi esses dois pra gente fechar com chave de ouro a nossa semana, tá? Então anotem essas dicas e lembrem, se vocês quiserem, tiverem dúvidas ou quiserem falar comigo, ou deixem aqui nos comentários, ou vai lá, me segue no Instagram, Cacá Couto Oficial, que é o mesmo nome do canal, e me chama no direct, tá? Que eu respondo todas as perguntas para vocês. Não esquecem, galera, compartilhem esse vídeo, clica em curtir, porque eu realmente tenho desejo e eu sei que eu vou alcançar de ser um dos maiores canais de educação capilar do Brasil, e eu pretendo ser realmente uma referência dentro de educação, né? Se for da vontade de Deus, eu agradeço. Então eu quero contar com a ajuda de vocês. Então, compartilha, curte. Além de se inscrever, ativa as atualizações, as notificações, clique em todas, mas curte, comenta e compartilha para quem vocês acharem que esse conteúdo é importante. Quanto mais vocês curtirem, comentarem e compartilhar, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e aí automaticamente ele começa a compartilhar e a mostrar ainda mais, certo? Prazerzaço tá aqui de novo, tô super empolgada já para fazer o próximo vídeo e semana que vem a gente vai falar sobre cor com dinâmicas, vai ser bem interessante, certo? Espero vocês lá no meu Insta para qualquer dúvida e espero que gostem do vídeo. Até amanhã.